E aí galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Marcel da NetBio Educacional e hoje vamos falar um pouco sobre o lugar em que vivemos. Toda cidade que existe tem uma história. E você por acaso conhece a história da cidade em que mora? Algumas cidades foram criadas a partir de outras cidades mais antigas, como é o caso de Salvador, na Bahia, que foi criado a partir da antiga capital do Brasil, que se chamava Cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Já existem também cidades que são planejadas, como é o caso da atual capital do Brasil, Brasília, do Distrito Federal. Ela foi projetada entre os anos de 1950 e 1960 pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Toda cidade tem alguns elementos em comum, como ruas para carros e bicicletas transitarem, praças para o lazer da população e até mesmo monumentos que marcam locais onde grandes eventos históricos ocorreram, como por exemplo o Museu do Ipiranga, em São Paulo, e o Arco da Lapa, no Rio de Janeiro. Muitas ruas, praças, monumentos e prédios importantes nas cidades têm nomes de pessoas que realizaram ações impactantes nas comunidades em que viviam, como por exemplo, políticos, religiosos, cientistas e até mesmo artistas. O nome das escolas também são escolhidos para homenagear pessoas e datas importantes, como é o caso do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Os nomes das ruas, dos bairros e os números das casas nos ajudam a organizar as cidades. Dessa forma, temos os endereços. Os endereços começaram a ser usados para identificar as casas a partir de 1809. Antes disso, os lugares eram encontrados por meio da memória das pessoas, um processo bem mais complicado. Hoje em dia, sabemos que cerca de 85% da população brasileira mora em cidades. Isso acontece por causa do processo conhecido como urbanização. A urbanização começou no Brasil a partir de 1950, quando as indústrias passaram a se instalar nas grandes cidades e várias pessoas começaram a se mudar para elas em busca de empregos. Esse processo aconteceu de forma não planejada, gerando vários problemas sociais, como a falta de moradia, de saúde, de educação e o desemprego. Esses problemas geraram grande desigualdade social nas cidades, com pessoas com muito dinheiro morando em prédios de luxo e outras menos favorecidas, vivendo em comunidades que às vezes falta até mesmo saneamento básico. As grandes capitais do Brasil também receberam uma vasta quantidade de imigrantes no decorrer de sua história. Em São Paulo, por exemplo, temos bairros como a Liberdade, que é conhecido pela forte presença de imigrantes japoneses, e a Moca, conhecido pela presença de imigrantes italianos. É muito importante estudarmos a história das cidades para entendermos suas diferentes características e culturas, assim como é importante entender a diferença da vida na cidade e no campo. Em geral, a vida no campo é mais tranquila do que nas cidades. Às vezes, pessoas vivem em fazendas ou chácaras construídas longe umas das outras. A agricultura e a pecuária são atividades extremamente importantes nessas regiões, e apesar do ser humano praticar essas atividades há muitos séculos, hoje em dia sua prática é bem mais moderna. Apesar de serem diferentes, o campo e a cidade se completam, afinal, cada um produz coisas diferentes, porém com igual importância para a nossa civilização. E você, já visitou alguma casa no campo? Ou alguma cidade grande? Pensa na resposta e a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal!